Tá, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, quero ler com os irmãos Gênesis 2, que nós vamos aqui fazer um resumo do que já estamos falando na escola bíblica. Nós já temos 4 mensagens sobre o Gênesis 2, e então eu quero ler desde o verso 4, amém? Amém. No verso 4 diz: quem já achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz: estas são as origens do céu e da terra, foram criadas no dia em que o Senhor fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes fôlego da vida, o homem foi feito alma vivente. 8. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, pois ali o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Verso 10. Saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Síria. O 4º rio é Eufrates. 15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente tu vais viver para sempre. Foi isso? Não, ele diz: tu vai morrer. Viu, teu irmão? Cuidado para não morrer. Então sente dando glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quero falar para você, como disse, hoje domingo aqui em Camboa, em frente à difusora, como disse, nós estamos trazendo mensagem áudio, e amanhã, se Deus permitir, será a 5ª parte sobre o tema, os mistérios do Antigo Testamento. É mistério porque está oculto de quem não lê, de quem não ouve sobre coisas como essa, de quem não quer saber. E aí o resultado, eu vou te dizer o resultado. O resultado será a gente copiar Adão. Como que eu vou copiar Adão? Adão tem 3 fases na vida dele. Primeiro, diz a Bíblia que ele era uma estátua de barro. Essa é a primeira fase. Segunda fase, Adão, Deus soprou o Espírito nele, começou a viver. Na segunda fase, Deus falava com ele, ele falava com Deus. Deus prestava conta com ele todo dia, uma vez por dia. Diz a Bíblia que Deus vinha e falava: Adão, como tu estás? E ali eles conversavam, e Deus se alegrava de tudo que Adão prestava conta com Deus. Essa é a segunda fase. A terceira fase de Adão, que também está em muita gente da humanidade, é quando em Gênesis 3 Deus expulsa ele do jardim. Essa é a terceira fase. Então eu quero avisar para você, muitos de nós do cristianismo estão na primeira fase, a fase da estátua, porque não se mexe no olho, não fala, tu chama
é como se falasse com uma parede. Tu ensina, ele diz: não fale comigo, que eu sou Adão da primeira fase, só a estátua. Que nem o Salmo 115, verso 1 em diante, diz: os ídolos deles são prata e ouro, olha na mão do homem, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem boca, mas não, e é por aí vai. Então muita gente está igual aos ídolos que tem por aí, que os homens fazem de barro. Então, primeira coisa, Deus fez o homem de barro, e então ele não existia como ser humano. Deus então decidiu: vou colocar meu espírito nele, vou soprar. Igual fez Jesus em João 20, no verso 28. Quando Jesus veio da ressurreição e pega os discípulos, Judas não estava mais lá, e a Bíblia diz que ele soprou neles e disse: receba o Espírito Santo. E agora vamos. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento tem muito a ver. Então eu quero fazer algumas comparações com as três fases de Adão. Deus queria que a gente nunca praticasse a terceira fase de Adão, porque a terceira fase de Adão começa com isso bem aqui do Gênesis 2:17, quando Deus disse: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrereis. A Bíblia não diz se foi 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos, que foi o lapso de tempo entre Deus falar, o Gênesis 2:17, para lá em Gênesis 3, o diabo dizer para ele: não tem problema, pode comer dessa árvore, não é assim bem não, como você ouviu, não é assim que Deus disse, assim não, rapaz, que eu vou já ler o texto. E Paulo disse que a igreja pode fazer igual Adão fez e Eva. 2 Coríntios 11, 2 e 3 diz: eu temo que assim como a serpente enganou Eva, você seja enganado e se aparte de Cristo. Está dizendo: do mesmo jeitinho que Adão fez com Eva, muitos da igreja estão correndo o mesmo risco, ser enganado pela serpente, que é o diabo. Então, preste minha atenção que eu vou dizer. Então, lá no capítulo 3 do Gênesis, verso 1 em diante, diz: ora, a serpente era a mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse esta à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Isso aqui é uma mulher pregando para o diabo. Tu já imaginou uma mulher pregando para Satanás? Assim, muitas vezes, muitas pessoas lá fora, irmão, tentam convencer você a desacreditar naquilo que você já ouviu, e muitos cedem, como fez esta mulher, e param de ter a mesma comunhão que tinha com Deus, e de ouvir o que Deus já falou, para ouvir Satanás. Então, aqui, verso 4 de Gênesis 3: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Olha aqui o que aconteceu. O diabo estava pregando como se fossem duas religiões, como tem muita religião hoje no mundo. Cada um diz uma coisa e 99% da religião do mundo é pregando contra o que está na Bíblia, contra o que Deus já falou. E às vezes muitas dessas religiões estão dentro do cristianismo.
se dizem cristãs. Quando você diz para um pregador, um diácono, seja quem for, aqui não, porque aqui é só me liberto pela palavra, graças a Deus, mas por aí tem, diga para o teu irmão, por aí tem gente que quer diminuir, enganar os outros com a palavra. Senão Jesus não diria, Mateus 24, acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vão enganar até os escolhidos. Então vai ter mentiroso dentro da igreja, dizendo não é assim mesmo não, como está na Bíblia. Ou então ele pega um versículo que não existe e diz que é a Bíblia, que é Deus que falou, e ele não sabe que está sendo usado pelo diabo. Então 2 Coríntios 11, 4, quando Paulo diz que a serpente vai enganar Eva, são pregadores. O verso 4 diz: se tu ouvir um outro evangelho, se tu receber outro espírito que nós não recebemos, tu vai sofrer. Aí ele falando só sobre os falsos mestres que estão pregando o evangelho que não é da palavra de Deus, enganando. Assim como a serpente enganou Eva. Então, como nós temos ainda um pouquinho de tempo, quero falar para você sobre isso aqui: a árvore da ciência do bem e do mal. Esses 2 dias, hoje e amanhã, nós estamos falando sobre essa ciência, período da consciência. Por que muitos que estão frequentando a igreja, eles não têm a consciência cristã, mas têm um outro tipo de consciência, que não é bíblica? Para o mundo ele tem consciência: eu posso matar, posso roubar, isso é a consciência dele. Mas muitos na igreja não dizem isso aí, a Bíblia diz que eu não posso. Isso aí é consciência. Então muitos estão apenas ouvindo o diabo. É igual uma criança, irmão. Adão e Eva, eles funcionam aqui igual um crente novo convertido, que por um tempo ele começa a ouvir, e o comportamento dele começa a mudar, nova criatura. Aí daqui a pouco ele começa a ir na igreja ali não sei de quem, ou ele começa a ir para as redes sociais, e lá começa a ver um pregador que mistura a Bíblia com aquilo que ele inventa, o que ele aprendeu de outro desigrejado que nem ele. Aí o crente começa a misturar as duas palavras, e daqui a pouco aquilo que Deus já falou não interessa mais. Aí ele vai fazer que nem Adão. O diabo diz: não tem problema não, pode comer isso daí. E ele foi lá só para ser expulso do jardim. Eu vou ler essa parte aqui da expulsão, Gênesis 3. Gênesis 3. Amém? 7 em diante. Depois que eles comeram, diz: então foram abertos os olhos de ambos. Depois nós vamos estudar sobre essa expressão dentro da escola bíblica. Quando eu estou fazendo mal, meu olho está aberto para o mal, mas para as coisas de Deus eu estou cego. É uma das características de Adão e Eva, e é a característica de muitos enganados pela serpente. Diz: então foram abertos os olhos de ambos, depois de comer, a fruta. Conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Agora lá vem: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi. Olha essa expressão aqui, ela é tão boa. Se acontecesse tudo quanto é crente que copiar essa parte aqui de Adão, que depois que faz o mal, que Deus
fazendo mal e não teme, ou melhor, não respeita. Pensa que Deus está só na igreja, vai lá no colégio, lá na rua, lá no trabalho, não teme. Olha o que Jesus disse em Mateus 12, 4 e 5. Ele disse para os discípulos: não tema os que matam o corpo e não sabem o que fazer com a alma, mas eu vou te dizer a quem tu deve temer. Tema aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar a alma no inferno. A esse eu te digo: temei. A gente, Deus é só um negócio de salvo pela graça, e agora é só um negócio de graça. Se tu fizesse pelo menos essa parte de Adão bem aí, que quando ele fez o mal e Deus chamou a atenção dele: Adão, que muitos de nós, irmão, não pode chamar a atenção de quando o crente está escangalhado. Eu disse medo da tua vida, larga a minha. Mas esse daqui, pelo menos ele tinha essa coisa boa, ele se esconde. Mas eu vou dizer por que Deus expulsou ele. Vamos ver o texto. Verso 11. Deus disse: quem te mostrou que tu estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Verso 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore, da árvore comigo. Por que tu acha que Deus expulsou esse menino aqui? Um dos motivos foi esse bem aqui. Porque Deus quer que a gente veja o que diz Romanos 14, 12. Diz: cada um dará conta de si mesmo para Deus. Então, não era para ele empurrar para a mulher dele, era para dizer: Deus, eu comi, fui eu. Não é botar culpa em ninguém. Tem gente que tem esse negócio. Me desviei porque o pastor pregou uma mensagem que eu não gostei, e bota a culpa na igreja, não sei aonde. Fui embora da igreja por causa disso e daquilo. Aí Deus diz: por que tu não bota a culpa em ti? E Adão queria jogar a culpa do outro. Nunca diz na Bíblia que ele se arrependeu disso, de estar jogando a culpa dele para os outros. Aí aqui diz: olha, eu vou até te dizer um negócio bonito que eu achei que Davi sobre isso bem aqui. No Salmo 51, de 1 ao 4, ele diz assim: Deus, tem misericórdia de mim. Sabe por quê, Deus? Eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim, para que tu sejas justo quando tu falares e justo quando tu julgares. Davi era diferente de Adão nessa parte, e de muitos crentes que jogam para cima do outro como desculpa para não vir mais orar, desculpa para ser um rebelde, bota a culpa no outro. Aqui então, o primeiro problema de Adão. Aí no verso 13, Gênesis 3, disse o Senhor Deus à mulher: por que tu fizeste isso? Quer dizer, ele cobrou dele, de Adão agora vai cobrar dela. E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Lá vai a outra fazer a mesma coisa. Eu fui enganado pela serpente. É que nem hoje, eu e tu, quando a gente faz o mal, quando a gente não tem ainda o que é consciência individual de um cristão, a gente empurra o diabo. Foi o diabo que botou eu para fazer isso. O diabo me obrigou. O diabo armou aqui um copo de chumbinho na minha mão para eu beber, ou uma cachaça, ou fumar de água. Foi o diabo. Foi o que ela disse. Deus queria que ela dissesse: fui eu, fui eu, e ponto final. Irmão, tu já imaginou se toda vez que Adão e Eva fizesse alguma coisa errada, eles botassem culpa nos outros? Quando
motivo de Deus não querer comunhão com ele. Aqui, ó, o que aconteceu? Gênesis 3, 14. Então o Senhor disse à serpente: por quanto fizeste isso, maldita serás mais que todas as bestas, mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Quer dizer, Deus dali para frente Ele não vai respeitar ninguém, vai ter todo mundo agora sua lapada. 3,15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, da tua semente a semente dela, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui nós vamos estudar em escola de áudio depois, que agora eu estou viajando para Alcântara essa semana, mas de lá, se Deus quiser, todo dia eu estou mandando áudio de ensino nesse tema Gênesis 3, no mínimo 6 mensagens aqui para frente. Uma delas é exclusiva sobre esse Gênesis 3,15, porque não dá tempo de falar aqui. Verso 16: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Na minha tradução é conceição, aqui é concepção, quando ela põe filho, porque antes Deus tinha dito que elas tinham que encher a terra, eles iam fazer sexo e ter muito filho, milhares. Deus disse que eles tinham que encher a terra, está aqui em Gênesis 2 e 3, antes. Então ele disse: agora toda vez que tu tiver filho, tu vai sentir dor. Antes não precisava. Diz para o teu irmão: tem coisa que tu faz que não precisa. Diga para o teu irmão: tem sofrimento que tu passa porque tu é rebelde. Como tem aquela mulher daquela igreja lá de Apocalipse 2, 20 ao 23, diz: eu dei tempo para ela se arrepender. Jesus mesmo falou através de uma carta, não se arrependeu. Estou botando no leito os que se prostituem com ela. Apocalipse 2, 23, ele disse: vou ferir de morte seus filhos, todas as igrejas vão saber que eu sou aquele que sonda mente e coração, vou dar para cada um segundo suas obras. Uma igreja onde estava fazendo igual Eva com o diabo, aumentando suas lutas, porque tem luta que não é para a gente passar, irmão. Uma delas é essa aqui: ouvir Satanás. Procura ouvir teu Deus. Fique na segunda fase de Adão. Volta para o jardim do Éden. No jardim era todo dia Deus falando com Adão, até que um dia o diabo disse: agora não dois, hein? O plano do diabo era que dali para frente nunca mais eles iriam falar com Deus, e por causa do diabo eles foram expulsos. Irmão, o que aconteceu com Adão e Eva depois de saírem daqui, que eu ainda vou terminar o texto 3? Tiveram o primeiro filho endemoniado que teve na terra, Caim, no capítulo 4 de Gênesis. Em 1 João 3, 10 ao 15, diz que Caim era filho do diabo, por isso ele matou o irmão dele. Já imaginou? Eu quero ouvir Deus nunca mais. Fala que eu não ouço. Aí vou produzir filhos para Satanás, igual Caim. Quando Jesus veio, ele chamava Israel de quê? De filho de Deus? Não. João 8,44, ele dizia: pai de vocês é o diabo. Vocês querem satisfazer o desejo do pai de vocês, ele é o pai da mentira. Porque quando chama de pai da mentira, que o primeiro engano que ele fez foi lá no jardim do Éden. Mentiu para aquela mulher. Diz que nada, Deus não disse exatamente assim, porque era assim que os fariseus pregavam. Não, a Bíblia não é bem assim, misturava a verdade com coisa que eles pregavam, com coisa que eles inventavam. O fariseu era líder da religião da época de Cristo, era um cego que guiava cego, de Mateus 15, 14. E Jesus diz: quando um cego guia os outros, cego aos dois para o buraco. Então, Eva, depois que foi expulsa, que eu vou ler o texto agora,
produziu um filho que foi um assassino, que matou seu próprio irmão chamado Abel. Caim matou Abel, e quem o Novo Testamento diz que quem estava usando ele era Satanás. 1 João 3:10 em diante. Então, meus amados, o que eu quero dizer para você do perigo de eu não viver no jardim? Se a gente vivendo com Deus já tem feito a gente rebelde, imagina se a gente não estiver no jardim, ouvindo Deus falar. Mas eu quero falar aqui, como eu disse, que é um resumo de tudo que eu já falei nessas 4 mensagens de áudio e a que eu vou enviar amanhã. E muitos de vocês não querem ouvir nossa mensagem de áudio, porque eu pergunto: irmão, cadê as mensagens de áudio que eu envio todo dia para a escola bíblica, para dentro do grupo da igreja? Aí eu digo: não pude hoje. O outro diz: não tive tempo. O outro diz: eu não ouvi, só um pedaço. E outros nunca ouviram nada. Então eu tenho que ter aqui algum tempo para me falar do perigo da gente estar na primeira e na terceira fase de Adão. Muitos da igreja estão na primeira e na terceira fase de Adão. Na primeira, Efésios 2:1 e 2: Cristo nos deu vida, estando nós mortos em ofensas e pecados, nos quais todos nós antes vivíamos. E ele diz: éramos guiados pelo príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Então todos os mortos dentro da igreja ou fora de igreja, que você fala, ele diz: pode falar, mas na hora que eu quiser, quem manda na minha vida sou eu, meu corpo, minhas regras. Não tiver na minha vida, você é um burro. Aí Cristo não ressuscitou você ainda, então não soprou o Espírito Santo em você, porque o Espírito Santo é Espírito de vida. Se ele estiver em você, você tem nova vida. Amém? Bem, então eu quero falar de consciência. A Bíblia diz que em Gênesis 2:17, Deus falou: olha essa árvore bem aí, se tu tocar nela, o nome dela é árvore da ciência, na minha tradução mais antiga, hein? Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Gênesis 2:17, essa árvore aí é da ciência, e outra palavra é conhecimento do bem e do mal. Com quem Adão é comparado ali? Como se fosse uma criancinha que a gente tem em casa. Lá está ali umas 3 ou 4 criancinhas desse tamanho, mais ou menos ali de 1 ano. Aqui tem vários, né? Chega para aquela criança e diz: meu filho, fumar maconha é pecado. Tu vai falar isso para um menino desse? Nunca! Primeiro que ele não vai entender nada, não sabe nem o que é maconha. Menino de 1 ano de idade, é inocente. Agora, quando ele tiver um pouco mais de idade, você tem que falar, porque ele vai encontrar lá por aí na rua a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, o mundo vai estar dando 2 opções. Amém? Uma delas, no mundo estão as igrejas pregando verdades, mas no mundo também tem os satânicos que estão dizendo que nada, essa tua religião está te enganando. Por que você acha que às vezes um filho de crente que foi criado no Evangelho, basta chegar bem ali na universidade, alguns deles, não são todos, mas eu conheço muitos que fizeram isso, chega lá e vira ateu. Ateu quer dizer: não acredito mais no que Deus falou na Bíblia, vou acreditar agora no que a serpente disse na universidade, ou no Facebook, ou não sei aonde, principalmente para quem dá celular para criança. O diabo está usando muito tipo de ferramenta para destruição de criança através do celular. Uma das coisas que eu me arrependi demais, irmão, foi quando meus filhos inteiraram essa faixa de 10 anos, que
começaram a pegar celular. Fica aí com esse celular aí, menino. E com 12 anos mais ou menos, meus filhos sabiam mexer em celular mais do que eu. E o que acontece num negócio desse? Você sabe que antes de inventar o celular, não havia coisa, por exemplo, que já aconteceu aqui nessa igreja. Aqui certa vez tinha um problema acontecendo, que não era só aqui. Tinha gente que estava se cortando, porque lá no celular, na internet, outro jovem estava sendo usado pelo diabo, ensinando as pessoas a se cortar. E muitos outros tipos de gente usada por serpente está não só no celular, mas também está nas novelas, às vezes no YouTube. Tenha cuidado com o que você entrega para teu filho ver, porque ele pode sair da idade da inocência para a idade da razão. E quando ele consegue ter um negócio chamado consciência, conhecer o mal, se ele fizer como muitos cristãos que aprender a dizer isso aí é mal, eu não quero, vai ser bom, mas a maioria não é. Tu acha que Deus expulsou Adão e Eva dali do jardim porque, no mínimo, Deus que conhece o amanhã como se fosse ontem, conhece tudo? Com certeza ele sabia. Olha, se eu deixar Adão e Eva aqui e essa serpente, eles vão beber de duas fontes a vida inteira. Eu falo uma coisa, o diabo fala outra. Eu digo Adão é desse jeito, o diabo diz não é. E eles ficam nesse dois negócios. Como tem um monte de crente, já ouviu aqui o ensino muitas vezes, mas prefere ouvir não sei de quem, usado pelo diabo, quando aquilo que ele prega não se conforma com as doutrinas basilares da Bíblia. Mas o mundo fica nesse tiroteio. Estou ali onde o pastor Wagner, e vou para ali onde o outro diz, irmão, que é só a graça, é só a fé, por isso vamos cantar, vamos orar, termina o culto e ele ensina sobre consciência. Eu quero falar para você sobre o que é consciência. Tem dois tipos de consciência na Bíblia. O Adão, quando era um poste, um pedaço velho de pau, de barro, que simboliza outros, que a Bíblia chama hoje de mente cauterizada, consciência cauterizada. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Paulo diz que muitos pregadores vão estar ensinando com a consciência cauterizada, e eles são líderes de igreja. Em 1 Timóteo, Tito 1,15, que essa mensagem for me enviar de madrugada, se Deus permitir, nessa aula número 5, em Tito 1,15 diz que tem gente com a consciência contaminada. O que é contaminada? Um fala uma coisa e outro fala outra, ele pega as duas coisas e fica sujo diante de Deus, contaminado, imundo. E esse Tito 1,15 é pregador também, são obreiros da casa de Deus, não é um novo convertido, são obreiros, igual Adão e Eva, que já tinha não sei quanto tempo ouvindo que Deus falava, 50 anos, 100 anos, não se sabe quanto tempo levou do capítulo 2 para o capítulo 3, se naquela época ele viveu eternamente, antes de morrer, espiritual, ali a morte espiritual, de Mateus 8, 22, Jesus disse, deixe os mortos sepultar os seus mortos, e vem tu e me segue. Então, ninguém sabe se foi, quanto tempo durou. Assim a mesma coisa, a gente está na terceira fase de Adão, começa com nascer de novo, João 3,3 e 3,5, tem que nascer de novo para entrar no céu. Eu digo, tá bom, Senhor, então me arrependo, a partir de agora não quero mais ser um rebelde, uma ovelha sem pastor, não quero mais ser um desigrejado, quero estar lá para aprender como era a igreja primitiva, de Atos 2,42, todo
queria estar todo tempo na igreja, todo dia. Mas aí ele começa a ouvir ali um diabólico e outro por ali, e começa a dizer: eu não vou mais. E o pior é quando isso vem da mulher ou do marido, essa influência. Rapaz, tu está fazendo isso, é problema teu, mas eu não vou fazer. Tu tem que dizer isso. Então, consciência. Olha aqui outro tipo de consciência. Cadê a Céu? Onde é que ela está? Eu não vi. Trouxeram? Não, não olhei. Eu soube que hoje era culto de ceia. Está guardado ali? Amém. Mas agora que eu já tenho 30 minutos para terminar o culto, depois eu vou chamar o pastor Carlos para celebrar a ceia, orar por nós, celebrar a ceia. Já. Então, quero falar de consciência. Ou melhor, primeiro, a palavra ciência. Tá bom? Aqui tem na Bíblia um cara chamado, que o nome dessa árvore é a árvore do conhecimento, ou da ciência. Gênesis 17, na minha tradução, ciência. Esse camarada chamado Balaão aqui, em Números 24, 16, sabe o que ele disse? Diz bem aqui, ó: eu sou aquele que sabe a ciência do Altíssimo. Um cara que o Novo Testamento chama todo tempo ele de falso profeta, que profetiza por dinheiro, que só prega ou só faz isso e aquilo se tu me pagar. Mas ele aqui diz: eu sei a ciência do Altíssimo. Se ele soubesse, ele não faria aquilo. É que nem Adão e Eva. Se ele soubesse o mal que ele estava fazendo, eles não teriam comido aquilo ali. Como tem muita gente que a gente diz: meu filho, cuidado com esse namoro, cuidado com aquele casamento, cuidado com aquele coleguinha, o diabo pode estar usando ele para te destruir, tu não sabe. Aí me larga, velho, cuida da tua vida, eu também tenho que ter vida social. Cuidado que o diabo pode estar pelo meio e você pode estar no caminho da serpente e não sabe disso. Então, tipo, a ciência, né? Tem a ciência humana também, de Atos 7, 22, ó. Moisés instruído em toda a ciência do Egito, Atos 7, 22. Mas presta atenção, quando Moisés veio para o cristianismo, tudo que ele aprendeu no Egito não interessou mais para ele. Nunca você vai ver Moisés, que está no livro de Êxodo, Número, Levítico, ele dando leis para Israel. Nunca ele dá uma lei do Egito para ninguém. Nunca ele diz: irmão, estou pregando aqui porque aprendi lá no Egito, assim, assim, assim. Não, tudo que ele dizia: irmão, Deus falou comigo e mandou dar esse mandamento de Deus, a palavra de Deus. Mas muitos de nós, irmão, aprende lá no mundo e quer carregar para dentro do cristianismo sua mala velha de Adão desviado, sem Deus, com a ciência velha, quer dizer, aquilo que conheceu lá, vem trazer para o cristianismo. Porque tu acha que tem essa igreja preta hoje? Igreja preta! É porque ele diz: olha, irmão, para me atrair jovem, eu vou fazer igual a serpente. Deus está dizendo que o cristão é luz, e eu vou botar treva dentro da igreja. Eu vou pintar tudo de preto, botar aqui em cima do pregador apenas uma luzinha na penumbra, e o resto fica tudo escuro lá embaixo. Mas não é do louvor, meu amigo, todo mundo, tudo é carnaval e não sei o que. Tu acha que não foi serpente que mandou você usar uma igreja preta? Se a Bíblia diz: tu é a luz do mundo. João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva. Tem um ensino de Deus, e o diabo está botando um monte de igrejas aí do seu jeito. Se a gente bota uma luz desse tamanho aqui dentro da igreja na hora do culto, tem gente que não lê, não acompanha nada do que a gente fala. Imagina se ficar tudo preto na hora do pregador pregar. Aí mesmo que o
cara tem a desculpa. Rapaz, podia mesmo ligar meu celular aqui, botar a lâmpada do meu celular para ver o que esse pastor está pregando, porque está escuro. Mas a maioria não faz. Eles vão dizer toda a igreja preta. O propósito aqui eu não conheço a verdade e não saiba daquilo que está pregando, se é da Bíblia. Porque a serpente pregou algo que não estava na Bíblia, porque ela desmentiu o próprio Deus, assim como tem gente desmentindo o próprio Deus. Então, as 3 fases de Adão, a melhor fase para eu e tu é de volta para o jardim. Ele estava no jardim, mas antes, por isso que Jesus disse em Mateus 18:3: se tu não te converteres e não te tornares como criança, de modo nenhum tu pode entrar no reino de Deus. Ele diz para os discípulos dele, diz para Israel, ele falou isso muitas vezes. Mateus 5:8: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Porque aí você está no jardim, fique lá, ouça Deus, não aceite palavra de ninguém que seja contra o que Deus já falou para ti. O problema é que muitos de nós tem área da nossa vida que Deus nunca falou nada, e a gente fica igual aquela estátua velha de barro. Pode falar que eu não escuto, porque eu estou morto. Diga para teu irmão, aqui a igreja só de vivo, amém? Deus é Deus do vivo. Deus é Deus dos vivos. O vivo ouve, o vivo fala, o vivo atende, o vivo é fiel, porque está obedecendo o seu Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vou passar o trabalho com o pastor Carlos, que ele vai celebrar conosco a ceia do Senhor. Todos os meses nós temos a ceia do Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, a próxima etapa do culto será a celebração da ceia. Vamos orar. Coloque sua mão na sua consciência. Diga para Deus se você quer ficar na primeira, na segunda ou na terceira fase de Adão e Eva. Diga para teu irmão, fique na segunda, fica no jardim, volta para o jardim, que você vai ser abençoado para sempre. Amém? Vamos orar. Querido Pai, abençoa os teus filhos com o perdão, a reconciliação, a nova vida, a vida de Adão e Eva no jardim, que é melhor para nós. Abençoamos teu povo e teu nome.